Parece que todo espaço que a gente para filmar, a gente descobre um lixo. Parece até que o parque está chamando a gente para ver, para descobrir que entre plantas tem ali toda uma interferência humana, não só no macro, mas também no microespaço. Eu vejo a cidade como um degradê, sabe? Em que a gente vê os tons mais claros e à medida que vai avançando de cenário, chega nos tons mais escuros, degradados. É esse degradê do cinza da cidade que vai até o verde escuro do parque. Não existe algo tão belo que supere a natureza, faz surgir do quase nada numa terra sem defesa, desprovida de estrutura, gerar tanta da fartura, refinada de beleza. Sou Luciano Capistrano, sou historiador e aqui no Parque da Cidade, entre outras coisas, eu coordeno um projeto chamado Escritor Vem ao Parque. É um projeto que acontece desde 2015, trazendo sempre um escritor para dialogar com jovens, estudantes da escola pública, da escola privada, e sempre é muito bom, é muito prazeroso, porque o objetivo do projeto é fazer um encontro entre aquele que é o leitor com aquele que escreve. Possibilitar uma forma de incentivo à leitura e de incentivo à escrita, porque o escritor chega e conversa suas histórias, sua história de vida, e faz uma relação da sua história de vida com o momento em que esse escritor passa então a escrever, né? O encontro dele com a literatura, o encontro dele com a escrita. Uma maneira muito prazerosa, digamos assim, de unir a questão ambiental do parque com a questão cultural também. Imagine um pingo d'água gotejando na nascente, transformar em caudaloso um riacho emergente, dando vida às suas margens, percorrendo a paisagem através do continente. Eu não posso entender, nem tenho como explicar, como pode uma formiga ser capaz de transportar tanto peso sem sentir, ser capaz de prevenir quando a chuva vai chegar. E os castores onde aprenderam a fazer dique, a construir, seus diques e tuas tocas sem aos rios poluir, e nós, os seres humanos, apenas nos limitamos a matar e a destruir. Eu sou o poeta Chico de Ayá, natural de Santo Antônio de Salta Onça, e sou cordelista já há cerca de 12 anos. Tenho 3 livros escritos. Aqui em Natal a gente tem pouco espaço assim, para escritores, né? E esses projetos é onde coloca a gente em evidência e a gente pode aparecer e falar do nosso trabalho, trabalhar com crianças,
Para mim é muito importante porque remete a uma época em que eu tive que parar de estudar, né? Perdi muito na minha vida por isso. Esses livros que nós vamos escrevendo, vamos adquirindo uma certa experiência e a gente tem a obrigação de passar isso para os jovens, né? E esse projeto aqui caiu como uma luva, né? Nós temos aí nas escolas os futuros escritores, é a oportunidade que nós temos de repassar tudo que aprendemos para que outras pessoas dêem continuidade ao nosso trabalho, né? Mas quando para me amedrontar, eles disseram, ó, cuidado que do Deviano é dos carneiros. Eu disse, eu sou de Santo Antônio do Salto da Onça. Tu já visse onça tem medo de carneiro? Ó, me responda, seu moço, tu que tem sabedorias, como pode um João de Barro construir sua moradia com requintes projetados sem nunca ter estudado na escola de engenharia? Quem desenha cordilheira, montanha, duna, ravina, relevo, desfiladeiro, pradaria e colinas, falésia, serra e planalto, eu acho que vem do alto da força da mão divina. Para mim, Deus é a natureza. A natureza prova a existência superior. Através dela, ela se manifesta todo o tempo e muitas das pessoas não percebem. Mas o poeta, ele consegue perceber na natureza Deus falando para todo mundo através da natureza.
Natal, 27 de setembro de 2019. Olá, eu sou o Parque da Cidade Donival do Monte, ou simplesmente Parque da Cidade. Estou localizado na área urbana de Natal, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Fui inaugurado em 21 de julho de 2008 pelo então prefeito Carlos Eduardo Alves, projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Tenho o nome de um bispo brasileiro que foi arcebispo da capital potiguar. Em junho de 2008, quando comecei a receber visitas, eu tinha ainda obras inacabadas. Em janeiro do ano seguinte, fui interditado por diversos fatores, inclusive por falta de previsão financeira da antiga gestão para manter meu funcionamento. Sou a primeira unidade de conservação municipal. A minha criação tem o objetivo de preservar uma das principais áreas de recarga de águas subterrâneas da cidade de Natal e constituo uma das mais belas paisagens de dunas do Rio Grande do Norte. Além disso, estudiosos fazem em minhas dependências pesquisas sobre a flora e a fauna de nossa região. Por isso, e também por causa do trabalho de pessoas incansáveis, possuo um centro de produção de mudas e estudos que visam a conservação do lagartinho de folhiço, um pequeno réptil que só existe em minhas matas e trilhas, as quais estão disponíveis para você visitar. Minha estrutura abrange 2 estacionamentos, 2 pórticos de entrada, 5 trilhas pavimentadas de 6,5 km, 4 unidades de descanso, 4 baterias de banheiro, biblioteca, auditório, centro de educação ambiental, um monumento de 45 metros de altura, constituindo um memorial da cidade e um mirante. Não deixe de conhecer um patrimônio que é seu. Aguardo sua visita. Sobre as street dances como corpografias urbanas em movimento. E aí eu falo sobre a estética do empoderamento e da agressividade que se tem no corpo das danças urbanas para ocupar esses lugares. Até tanto que quem vem assim das street dances que realmente pulsa, normalmente não entra diretamente em espaços que são privados. Procura o quê? A rua. Vai para um local, vai treinar, não tem, porque não tem dinheiro, então ele vai para onde? Vai ocupar o que é meu, que eu pago, né? Que é para ser usado, para às vezes sair um pouco da realidade justamente para poder criar, para poder pensar um pouco mais. E aí eu acredito que pela imagem o lugar ele vai se transformando. Lazer de entretenimento, de quadra de esporte e outros equipamentos. E a Zona Oeste já é uma área mais carente, que não tem tanto esses espaços, né? Mas, no entanto, uma área da cidade muito populosa, a Zona Oeste. A principal forma de lazer dessa população é vir ao parque. Tanto é que 60% dessas 800 pessoas que visitam o parque é da Zona Oeste.
Então, para vocês terem chegado ao ponto que a própria Zona Oeste se resolve fazer uma mobilização de abraço ao parque. Então, dá para a gente ter uma ideia da dimensão que o parque hoje saiu dos braços dos seus funcionários para ir para o braço da população. E o que se pede nada mais é do que a consolidação desse espaço, com estrutura legal, né? Que a gente possa reverter isso ao melhor oferecimento de serviço. Se já estão fazendo isso, é porque o que a gente vem conseguindo fazer a duras penas já está sendo muito bom para quem não tinha nada. Eles estão exigindo apenas que a gente possa ter condição de fazer mais. espécie do lagartinho de folhiço, que eu homenageei a cidade de Natal, foi descoberta por mim na década de 1980, há 35 anos,
E aí a principal característica que chamava a atenção era o padrão de coloração. Enquanto a espécie já conhecida, que ocorria ao longo de todo o Nordeste, tem uma coloração marrom, acastanhado inteiro, só com a mancha branca na nuca, a população de lagarto que ocorria no parque, que ocorre até hoje, no Parque das Dunas, que é a localidade típica, e agora também ocorre no Parque da Cidade, no Parque Estadual Mata da Pipa, na APA de Genipabu, ela tem um padrão de cores, ele é marrom escuro e claro escuro, com 3 pares de manchas brancas no dorso, menor ainda do que a outra espécie, atinge no máximo 24 milímetros ou 2,4 centímetros de comprimento do rosto à cloaca, mais a cauda. Então, com a cauda atinge no máximo 3 centímetros de comprimento. Para chamar a atenção, principalmente do endemismo até então, ou seja, só ocorria no Parque das Dunas de Natal, eu nomeei de Coleodactylus natalensis. E o único lagarto da Mata Atlântica setentrional, ou seja, do centro de endemismo Pernambuco, que é de Alagoas para cima, até o Rio Grande do Norte, uma única lagarto ameaçado é Coleodactylus natalensis. Da cidade, englobou, né? Incluiu essa área que era do antigo horto florestal na área do parque, e aí é uma área restrita, mas bastante florestada, e onde ele veio com o pessoal do parque coletar aqui e encontrou uma densidade 20 vezes maior do que ele encontrou no Parque das Dunas. A metodologia ela consiste em procurar no folhiço com uma bandeja ao lado, usando luvas para proteção, e sempre que um animal ele é visualizado, o pesquisador ele pega todo o folhiço com a luva e joga dentro da bandeja. E aí a gente procura depois se conseguiu realmente capturar o animal. Isso é importante para não machucar os lagartinhos, né? Eles são animais muito pequenos, muito sensíveis. Então quando você pega todo o folhiço junto e joga na bandeja, você garante que ele não vai se machucar nesse processo. A princípio, isso parece algo, então tá bom demais a situação do lagarto. Não, é um alerta. Áreas onde a densidade aumenta muito rápido e que essa área é uma ilha restrita, a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque é como se ele tivesse pedido socorro. Essa área aqui eu estou conseguindo ficar, a grosso modo, né? Eu estou falando da forma popular. Essa é a área onde tem temperatura, umidade, sombra, e que poucas pessoas ainda andam aqui que venham atrapalhar. Então, por isso, o pessoal do parque já nomeou essa área como o Centro de Pesquisa da Mata Atlântica, o CEPEMA, Reserva da Biosfera, que já é o parque como um todo, e que essa área onde tem a maior densidade de lagarto seja para pesquisa científica. Né? Isso demonstra também uma grande fragilidade, porque essa espécie, dentro de uma pressão urbana muito forte, né, acabou concentrando essa espécie em uma pequena área de 4,4 hectares, né, que foi recentemente incorporada ao parque. Então demonstra uma preocupação, né, também do Parque da Cidade, para que a gente possa melhor conhecer essa espécie, trazer esse conhecimento científico, né, ao conhecimento de toda a população, para que a gente possa contribuir para a proteção da área e, consequentemente, da espécie e de outras que, porventura, também possam existir aqui nesse espaço. Endêmicas e estão em risco de extinção. E para a proteção de uma espécie, a gente precisa proteger o seu hábitat, né? Então, protegendo esse espaço, a gente está garantindo, né, que a existência dessas espécies e de inúmeras outras espécies que a gente pode encontrar aqui nessa área. Áreas onde a espécie ocorra, os gestores tenham conhecimento e sejam parceiros nossos, como nós somos e queremos continuar sendo parceiros em prol da conservação. E que para isso as pessoas que aqui trabalham e os gestores, sejam todos parceiros. A gente faz ciência, mas se a ciência não chegar até a comunidade, a gente não vai ter o apoio da comunidade para que a gente conserve o que é nosso.
tempo nos parques é íntimo, inadiável, imparticipante, inacessível. Medita nas altas frondes, na última palma da palmeira. Na grande pedra intacta, os tempos nos parques. O tempo nos parques cisma no olhar cego dos lagos. Dorme nas furnas, isola-se dos quiosques. Oculta-se no torso muscular dos ficus. O tempo nos parques. O tempo nos parques gera o silêncio do piar dos pássaros, do passar dos passos da cor que se move ao longe. É alto, antigo, presciente o tempo nos parques. É incorruptível, o prenúncio de uma aragem, a agonia de uma folha, o abrir-se de uma flor, deixam um frêmito no espaço do tempo nos parques. O tempo nos parques envolve de redomas invisíveis. Os que amam eternizam os anseios, petrifica. Os gestos, anestias nos sonhos, o tempo nos parques. Nos homens dormentes, nas pontes que fogem na franja, dos chorões, na cúpula azul o tempo perdura. Nos parques, e a pequenina cutia surpreende. A imobilidade anterior desse tempo no mundo, porque imóvel, elementar, autêntico, profundo, é o tempo nos parques.